Vamos lá, Lulu. Acho tão chique essa mulher falando inglês comigo aqui. Se tivesse um pim-pum, fica parecendo um avião. Continue. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos lá começar mais um estudo dessa tarde. Hoje, dando prosseguimento ao estudo de transição planetária às sextas-feiras. Estamos ainda no capítulo 20, iremos finalizar ele hoje e possivelmente iniciar o 21. Eu gostaria de saber, por gentileza, quem vai fazer uma página, uma prece inicial. Se não tiver, eu me viro por aqui mesmo. Algum voluntário para fazer uma prece ou a página? Eu posso fazer a página e uma outra pessoa pode fazer a prece. Alguém gostaria de fazer a prece? Posso fazer. Vai com Deus, Josi. Maravilha. Boa tarde, Josi. Boa tarde a todo mundo mais uma vez. Então, vamos para a nossa página para reflexão, iniciando o estudo da tarde. Mais uma vez, do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Eleição escolhida para essa tarde, aleatoriamente, foi a de número 152, Ciência e Amor. Uma passagem de Paulo está em Coríntios, 1º capítulo, 8, versículo 1. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais, mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos. Se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode lhe dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. E assim, Mestre Jesus, com muita alegria estamos aqui reunidos para estudar em Teu nome. Sabemos, Senhor, que é preciso conhecer para poder praticar o Teu amor. E assim, agradecendo a espiritualidade que nos assiste nesse momento, que assiste a cada um que está na sua casa, mas mesmo longe, estamos todos juntos, na mesma harmonia, para que levar a Tua palavra, Senhor, a cada ponto do mundo. E assim, com alegria, iniciamos o nosso estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Quinta-feira passada, ontem, eu mandei o link, eu joguei o link, coloquei o link para vocês no grupo sobre
a conclusão de um estudo em grupo que nós estávamos fazendo, eu e outras pessoas da Casa de Emmanuel, sobre uns livros, né? Toda quinta-feira pela manhã, nós estamos fazendo estudo lá na Casa de Emmanuel sobre livros de Emmanuel. Então, por exemplo, finalizamos o primeiro livro de Emmanuel, que se chama Emmanuel. Ele não tem uma mente tão boa quanto o André Luiz, que inventa bastante nome de pessoas. Né? O primeiro foi ótimo, deve ter demorado bastante para pensar que nome eu vou colocar no primeiro livro. Emmanuel, ótimo, gostei desse. Aí, o próximo agora vai ser o roteiro dele também. Aí depois nós iremos voltar para Caminho da Luz e assim vai. Todas as quintas-feiras, né, lá no site, no link do YouTube da casa. E eu achei muito interessante porque Emmanuel, neste livro, ainda em 1938 e 39, nas vésperas de uma Segunda Grande Guerra Mundial, ele já deixa enfático em vários capítulos sobre isso que o Luciano acabou de ler, sobre a ciência. A ciência sem amor, né, sem o construir do amor, é conhecimento puro, né, sem sabedoria. E é bem interessante isso. Veja que a Segunda Guerra Mundial foi ciência pura, né? Uma ciência de uma bomba atômica, uma ciência dos campos de concentração, né? Uma ciência das experiências feitas, mas sem amor. E como está atual, né? Infelizmente ainda está atual o livro e esta página que ele leu, A Caminho, Verdade e Vida, não foi, Luciano? Do Caminho, Verdade e Vida, né? Como infelizmente está atual. Infelizmente, porque a grande maioria da sociedade ainda está doente, e felizmente, porque nós ainda temos grandes campos no mundo para semear, né, a busca da verdade, do belo, do justo e do bom. Né? Por isso, mais uma vez, eu primo pela ideia da doutrina de ser uma ciência, né? Uma ciência de observação empírica, de análise, com suas teorias, com suas hipóteses, enfim, com o seu campo de investigação. E uma coisa que eu nunca... no roteiro, no segundo livro dele, ele fala muito bem no capítulo lá, que eu acho que é o 23, o 24, se não está na memória, sou ruim de decorar essas coisas, ele fala justamente isso. Cabe aos espíritas e aos espiritualistas, né, aquele que acredita no imaterial, naquele que acredita nas verdades celestiais, né, de espiritualizar a ciência, né, de trazer o conhecimento ainda pequeno e tacanho que a ciência humana possui, né, dentro da sua construção para as verdades maiores. Né? Não adianta eu tirar das verdades maiores e trazer para a ciência, que ela não vai conseguir entender, porque ainda é diminuta. Eu preciso usar ferramentas que a ciência me dispõe para ir além daquela fronteira de conhecimento até ela descobrir o espírito, as outras dimensões e tudo isso mais. E Emmanuel deixa bem claro isso, e eu acho isso muito, muito interessante. Tão interessante que o próprio Kardec já tinha falado, né? O Espiritismo acompanha e a passos largos a ciência, né? E possui a ciência como fato de observação. E vamos lá. E olha que eu não sou um cientista, não fiz mestrado, fiz doutorado, não pesquisei nada, mas a gente analisa, observa. Isso é interessante, né? Não sou nem o Isaac Newton, que não tinha mestrado, não tinha doutorado, nada disso, mas ele observava, analisava e trazia o conhecimento para si. Eu acho que a busca de todo mundo, para a gente ser cientista, não precisa fazer mestrado, doutorado, isso aí era da acadêmica, fazer. Cientistas somos nós, de observar, de analisar, de construir teorias, de argumentar, né? De confrontar ideias antigas com as possíveis ideias novas, de analisar, né, de ter empatia, digamos, com as dificuldades do outro e ajudar o outro. Ora, vejamos, nós estamos em pleno século XXI, e em menos de um ano, praticamente, conseguimos debelar temos, né, um conhecimento científico para fazer uma vacina e ajudar muitas pessoas. E isso, na última grande gripe, passou quase 5, 6 anos e morreu gente. Se morre gente hoje, certamente por problemas políticos, econômicos, diante de tudo isso, mas o conhecimento científico está lá.
em 8, 9 meses, nós conseguimos uma vacina. Que proeza da humanidade, que proeza do conhecimento humano, né? E isso é admirável. Mas vamos voltar à nossa realidade de estudo do livro, porque senão a gente acaba não estudando nada. Então, posso compartilhar, meu querido Luciano? Então, vamos lá. Vamos lá. Beleza. Então, continuando a nossa leitura do capítulo 20, eu acredito que vocês se lembrem que nós acabamos mais ou menos quando, né, o clone do aquele judeu tinha desaparecido daquela reunião que fora convidado para conversar sobre as dificuldades que eles estavam colocando nos trabalhos de assistência de um centro espírita e no desenvolvimento como um todo da história que Manuel Flamengo de Miranda está narrando. Então, dentro dessa pequena lembrança, vamos continuar a narrativa. Deixa eu só me organizar aqui. E agora, como é que eu falo? Espera um momentinho, deixa eu ver se eu consigo... eu tenho que diminuir aqui. Ó. Vocês estão conseguindo ler direitinho? Posso diminuir mais um pouco? Vocês estão lendo direitinho? Não, está perfeito, Leonardo. Eu não sei quanto ao pessoal, mas para mim aqui está excelente. Está ótimo. É porque... eu como vejo pelo celular, fica pequeno, então vai por osmose mesmo. Sheila, vira o celular, coloca no horizontal. Você abre um pouco mais da tela. Já está no horizontal. Eu estou no celular, mas estou vendo bem, está bom tamanho. Agora vocês me explicam, só curiosidade, como é que eu consigo ler? Porque tem a imagem de vocês está aqui atrapalhando a leitura. Como é que eu faço? É só diminuir, né? Ou eu lá em cima, naquela caixinha. Arrasta sua... Não, é só ele clicar no menos, minimizando a imagem de todo mundo. Tem três ícones. Já vi. Se você colocar só o ícone do meio, fica só você na tela, junto com o PDF. Isso eu não vejo ninguém, mas tudo bem. Vamos lá. Pois é, hábil e astuto não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando primeiro simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto com a permissão dos nossos guias, sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomadas providências para que os diálogos se prolongassem pelo tempo apenas necessário para que ocorressem as metamorfoses, diluindo-se as máscaras fluídicas de que se utilizaram para ocultar a atual identidade. O enganador é sempre alguém que se equivoca, iludindo-se enquanto supõe estar ludibriando seu próximo, considerando exitosa a tarefa sobre as bênçãos de Jesus, que terá seu natural prosseguimento em ocasião oportuna que virá. Prossigamos em nosso abençoado labor. E isto eu ponderei na semana passada, sobre a existência dos clones, não é isso? Era um clone que aquela entidade estava usando para ir até um determinado recinto e fazer essa reunião narrada. Não era o espírito. Oi. Posso dar uma sugestão? Coisa super simples. Você poderia voltar um pouquinho acima, onde tem a palavra clone, e finalizar a linha de raciocínio do autor. Eu não sei se chegou. A palavra clone. Eu acho que não tem a palavra clone aqui, não, tá? Estava programada. Já está. Para aí, só um pouquinho. Estava programada essa reação, porquanto, em realidade, não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliakim Ben Sadoc. Mais um clone dele. Isso. Um espírito, isso mesmo, está certo. Essa pessoa é muito observadora. Muito obrigado, Luciano. Sou mesmo. Mais um clone dele. Um espírito que lhe assimilou as características com o objetivo de enganar-nos, já que no seu reduto ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Tudo bem? Então, aí, continua a narrativa. Nós tínhamos falado naquele momento sobre o clone, né? A existência de clones, né, no mundo espiritual. Certo? Vamos lá.
Agora, há um outro ponto também muito interessante aqui que eu vou começar a narrar para vocês. Ó. Olha que ponto interessante esse aqui também. Né? Refazendo a concentração de todos, vimos a irmã Arlinda, veneranda trabalhadora, com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entrar em transe e passar a eliminar energia em forma de ectoplasma pelos orifícios naturais. Olha só, novamente. Entrar em transe, certo? E passar a eliminar energia em forma de ectoplasma pelos orifícios naturais da face, formando um espírito nobre que, banhado de azulínea luz, condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Isso é novo para vocês? Não. Vamos lá. Eu vou repetir. Alguém já parou? O que eu acho interessante essas leituras, porque a gente precisa atentar aos detalhes. E os detalhes é que são muito importantes. A narrativa é bonitinha, a história é bonitinha, pererê, pererê, pontos. Adorei. Mas os detalhes que passa, às vezes, eles jogam lá a informação, passa e você precisa perceber. Bom, vamos lá. Essa irmã, ela está encarnada ou ela está desencarnada? Encarnada. Hã? Encarnada. Mas ele não explica aqui. Eu achei que estava desencarnada. Não, ele eu não achei que estava explica. O encarnada. espírito não produz ectoplasma, só o médium do corpo físico. Mas olha só, corretíssimo. Corretíssimo. Mas o que eu acho interessante é isso aqui, ó. Formando, né? Aqui, ó. Passa a eliminar a energia em forma de ectoplasma. Esse em forma de ectoplasma, será que não é mimetizando o ectoplasma? Não é um ectoplasma, porque ele precisa estar encarnado para ter ectoplasma. Mas será que o que ele quer falar aqui é um espírito desencarnado, está mimetizando, né? Está tentando fazer alguma coisa parecida com o ectoplasma. Para quê? Vocês vão ver já. Porque um espírito de nível superior, que é o emissário de Ismael, precisa se comunicar com aquele grupo que está lá naquela colônia. Da mesma forma, do primeiro e do segundo capítulo, que veio um emissário celestial de uma estrela, não é isso? Ele também precisou de substância para se apresentar, para se tornar visível a todos. Leonardo, Eu estou colocando pulga atrás da orelha da gente pensar. Não, olha só, vocês todos, né? Eu não sei, não vou lembrar o capítulo certo, mas no André Luiz, no livro Libertação, que ele fala em materialização no plano espiritual, ele também fala em... Muito bem, Maria Raquel. É isso mesmo. Ele fala também em ectoplasma, em forma ou semelhante a ectoplasma. Que não é isso mesmo. Ele fala isso. Atentem, há aqui dois médiuns. Há um médium que está em desdobramento, que foi no início do texto, né, no início do capítulo, que eu esqueci o nome dele, Arlindo, esqueci, que ele é que dá energia para que esse espírito inferior, judeu inferior, se transforme e se apresente. Beleza? Tudo bem. Mas aqui, essa mulher, essa amiga, né, o nome dela, esqueci o nome dela, da mulher, né? Aqui, ó, peraí. Arlinda. Arlinda, oh, meu Deus do céu. Essa Arlinda, ele não fala que se ele está encarnado ou desencarnado, né? Dá a entender que ela possa estar desencarnada. Então, ela libera um tipo de energia que mimetiza um ectoplasma, mas não é,
que somente espíritos superiores podem fazer uso daquilo ali, porque sabem fazer uso daquilo ali. Porque o ectoplasma, só espíritos inferiores conseguem usar, né, para poder fazer suas transformações. Né? Um tipo qualitativo de energia dessa que mimetiza, um espírito inferior não conseguiria, apenas um superior, porque tem cabedal de conhecimento para isso. Estão entendendo a diferença? Não que o espírito superior também não possa usar ectoplasma. Ele pode, que ele sabe usar. Claro que agora, usa. Como é que é, Luciano? Desculpa, não, que eu estou com o microfone aberto. Usa sim, usa. Beleza. Porque é isso. Mas, nesse caso específico, se esse espírito, essa Arlinda, colocar esse produto, esse tipo de energia para um espírito inferior, ele não vai saber usar. Somente o espírito superior. Aí vem lá. Banhado de azulina luz, né? Condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Deu até um perfumezinho, olha só. Tratava-se de embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar, trazendo o apoio nobre mentor. Vamos lá. Vamos ver o que o homem fala. Antes de saber o que o homem fala, deixa eu ligar o ventilador aqui. Um momentinho. Irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos a fim de receberdes o seu apoio honroso na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Salve, Oxalá! Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Comprometidos com a verdade, terá a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma de forma a amoldá-los à nova finalidade, às novas finalidades. Vamos lá. Embora os caminhos ainda permaneçam com espinheirais dominando-os e pedrouços em todo lugar, dificultando a marcha, esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e de destemor para não se deterem em momento algum, avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito no desiderado. Incompreendidos e malsinados, sofrendo escárnio, enfrentando desafios colossais, avançam confiantes no resultado feliz do empreendimento com o qual se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra vibrante, os seus exemplos dignos, sensibilizam os públicos que os ouvem e as pessoas que convivem com eles reconhecem que estamos realmente no limiar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem, equivocada ao reino da ilusão. A serenidade e o sacrifício são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os como seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas, assinalando crimes e vícios que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas do amor sem jaça e da verdade sem disfarce. Vinculados psicamente à nossa esfera, recebem contínuos estímulos para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem se desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e da compreensão da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa, que são a oração,
nos atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira, mergulhada em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vêm operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temerdes as forças do mal, que se diluem como a neblina ante o calor do sol da verdade, instituindo o período de amor como essencial para a felicidade de todos. Tendes sido objetos de ciladas e traições, de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando mal, sempre compreendendo que sois discípulos daquele que não se defendeu das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, modelo a seguir. Solidão, desapreço, sofrimento íntimos por anseios que, se não converteram em realidade, são as injunções a que fazeis jus em decorrência do vosso comportamento em outras passadas encarnações. Mantende hoje o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre. O vosso irmão e servidor, Bittencourt Sampaio. Esse Bittencourt Sampaio, né, era ele, o emissário, o amigo de Ismael. Bittencourt Sampaio, um grande palestrante, um grande divulgador, um grande obreiro espírita no início do século XX. Né? Se não me falha até a minha memória, foi até presidente da Federação Espírita. Se não me falha a memória, eu acho que eu devo estar... não sei se tenho muita certeza sobre isso, não. Pois ele que se materializou com esta matéria mais rarefeita, tipo ectoplasma, tipo, mas não é, né, que a irmã daquela colônia espiritual conseguiu liberar. E ele pegou, né, tal quebra-cabeça, essas energias, e conseguiu moldar um pouco a sua fisionomia para que todos pudessem escutar. Olha que coisa interessante. Mesmo no mundo espiritual, né, as faculdades mediúnicas continuam sendo desenvolvidas. Para aqueles médiuns, para aqueles espíritos que ainda não desenvolveram potencialmente as suas mediunidades, precisa-se a materialização do espírito, porque a materialização do espírito todos conseguem ver, né? Então, mais uma prova de que no mundo espiritual a educação, o refino, né, da mediunidade prossegue. Você não desencarna, não consegue ver tudo, não. Eu vou desencarnar hoje, vou ter 100% da minha mediunidade pronta. Não, não é isso assim, não. Você vai continuar desenvolvendo. Tanto que isso é uma prova cabal disso. O Bittencourt Sampaio precisou se materializar para que todos naquela colônia espiritual, né, pudessem vê-lo. Isso é interessante. Né? Algum apontamento? Vamos continuar? Está acabando o capítulo, depois a gente começa a conversar. Né? Deixa eu acabar o capítulo, só faltam mais 3 parágrafos. Rapidinho, só faltam 3 parágrafos.
eu estava pensando aqui, agora que eu vi, só falta 3 parágrafos, a gente conversa já já. A gente acaba o capítulo já já. Pois bem, enquanto enxugávamos lágrimas espontâneas, diluiu-se a luminosa figura do espírito embaixador de Ismael, deixando aragens fluídicas de peculiar bem-estar que a todos nós penetravam com efusão. Lentamente, a médium recobrou a lucidez, consciente de que havia servido de instrumento à materialização de um mensageiro especial, agradecendo ao Senhor a bênção da sentida oração. Por nossa vez, não podíamos conter as emoções que sucediam em um caleidoscópio de lembranças afetuosas que procediam da última existência na Terra, quando tivemos a ocasião de ler as obras escritas por esse venerável mentor, antigo membro da Federação Espírita Brasileira. Chegando a hora do encerramento das atividades, o Dr. Silvio comunicou ao dirigente que orou comovidamente, despedindo-se de todos nós. Até a próxima oportunidade. A sorridente face do sol ainda não se apresentara, mas os seus cabelos de luz já desenhavam sinais nas sombras antes em predomínio da noite. Vamos lá. Vamos conversar agora? Agora sim, algum apontamento? Eu só queria destacar a grandeza do Bittencourt Sampaio. Talvez o Luciano lembre melhor do que eu, mas no livro Voltei também ele descreve, né, o Jacó, o irmão Jacó, lá ele diz que vai vendo uma luminosidade como se fosse uma estrela, e à medida que se aproxima, era o amigo Bittencourt Sampaio. Então, Isso! Não é? Perfeito, ele agora se materializa como embaixador de Ismael para trazer esse recado. Então, é de uma grandeza, de um espírito bastante elevado mesmo. Então, mais uma vez, a materialização de um espírito no mundo espiritual, né? Lá em Voltei, que eu tinha me esquecido disso. Isso, eu tinha me esquecido disso, isso mesmo. Me esqueci dessa passagem dele, né? E talvez ele pudesse ter usado algum médium que tinha, né, essa capacidade, algum espírito que já tinha essa capacidade, né, e dado algum material para ele, ou, dependendo da capacidade dele, tirado da própria energia do mundo espiritual alguma coisa para poder se materializar. Eu queria, se você pudesse falar um pouquinho sobre essa coisa do clone no mundo espiritual. Tá, mas deixa eu falar já, mas vai lá, Luciano. Então, se nós voltarmos ao início do capítulo 20, logo no primeiro parágrafo, nós vamos constatar que a médium em questão era encarnada. Era encarnada? Era encarnada. Então, os membros ótimo. que foram convocados entre os encarnados eram companheiros adestrados no socorro aos espíritos renitentes do mal e acostumados aos debates que sempre travam durante os atendimentos especializados. Ou seja, havia uma equipe... Vou fechar o microfone para uma ambulância. Mas ela era encarnada, pelo bem entendido. Então, ela estava em desdobramento, é isso? É isso, Eunato? Desculpa, acabou de passar. É porque eu não me lembro. Olha só, eu acredito que ela deve ter... Porque não falou no Médiuns, mas falou apenas no Josival, né? Não falou dela, Luciano? Os membros. Não falou o membro, está no plural. Pois os membros, nós sabemos plural, né? Que o trabalho mediúnico é feito em parceria. A equipe espiritual poderia estar no ambiente da casa... Não! Ou os médios desdobrados, sim, encarnados desdobrados, teriam ido ao plano espiritual mais elevado, e lá, sim, haveria, então, uma reunião, vamos colocar, mediúnica, porque os espíritos estavam vendo os médios, como sempre veem, e aí houve, então, esse diálogo, não só com o Josival, como também com a Arlinda. Então, possivelmente, os dois médios, certo, no meu entendimento, encarnados, estavam em desdobramento. Ou mesmo que ela não tivesse desdobramento, a equipe espiritual estava no plano físico da casa espírita. Não acontece. Deu para entender? Não, tudo bem.
Não, tudo bem que nesse caso específico ela estava encarnada. Sim. Mas o André Luiz descreve também situações de materializações Sim. no plano espiritual e ele não cita médios encarnados. Ele fala que tudo acontece Isso. no plano espiritual. Perfeito. Eu acho que até no capítulo, depois eu vou ler, depois a gente vai reler, fica por pesquisa, né? Aquele capítulo anterior, acho que é o terceiro ou quarto, em que este ser, né, de Orion, parece, ele chega até a colônia espiritual e se materializa, né? E lá, novamente, esse ser, lá, que consta aqui no capítulo, também não tem nenhum médium desdobrado, né? Ele consegue retirar da energia etérea, né, da colônia espiritual do Manuel Filomeno de Miranda uma capacidade para poder se materializar. Eu acho que tudo é possível. Eu acho que tudo é possível, né? Só esse capítulo específico, essa mulher especificamente, essa médium, só ficou assim porque no início do capítulo ele disse que o Josival era um médium, né? Aí tinha esse grupo, né? Mas não falou que ela estava fazendo parte do grupo ou não, mas enfim, eu acho que tudo é possível e o Luciano, mais uma vez, trazendo informações das entrelinhas que a gente passa direto. Muito bom. Mas é bem interessante. E sobre o clone? Vamos lá, sobre o clone. Sobre o clone, mais uma vez, né? Eu acho que o clone é justamente uma imagem semelhante, um ser semelhante, né? Feito por uma capacidade mental que um espírito consegue fazer, né? Eu sou um espírito, eu consigo mentalizar, eu consigo retirar algumas energias do mundo astral inferior, né? Talvez até mesmo, né, eu consigo durante um tempo armazenar aí sim um ectoplasma, porque eu sou um espírito inferior, eu não tenho capacidade de trabalhar com a matéria etérea, né? Mais etérea, eu preciso de uma matéria um pouco mais condensada e de tanto pensar, né? De tanto elaborar, de tanto magnetizar, né? Eu consigo fazer um clone. E este clone, a semelhança do espírito, né? O momento que eu falo, o momento que eu me gesticulo, tipo um espelho, ele vai se gesticulando, vai falando, mas não sou eu, né? Não é o espírito, é um clone, é uma semelhança minha. Entendeu, Raquel? Eunápio, Entendi. isso aí É eu a a primeira gênero, vez que eu fiquei na ouvi dúvida. falar em clone. É a primeira vez, né, Raquel? E o agênero, que eu fiquei na dúvida. O agênero é uma outra coisa. O agênero, eu lembro. O agênero é um clone, só que materializado. Ele vem para essa nossa dimensão. Ele está aqui nessa minha dimensão. Eu aperto a mão dele, eu converso com ele, eu olho para ele, eu falo com ele, tá entendendo? O agênero é um clone materializado aqui nessa nossa dimensão. Entendeu? Obrigado, Eunápio. Eu fiquei de responder para a Sheila, né? E você acabou sintetizando boa parte daquilo que eu ia colocar. Então, em resumo, é exatamente isso. É tão extraordinário o processo que a gente ainda não tem acesso diretamente a certas informações, porque a nós ainda não foi permitido acessar, como o plano espiritual manipula energias, vibrações, essências, seja lá o que for, para exatamente isso, para materializar. Teve um caso passado, não lembro onde foi. Você, por exemplo, não é que vai acontecer, já tem acontecido, mas se eu li esse exemplo em algum lugar, não me recordo. Alguém está atravessando uma calçada e, de repente, encontra com uma outra pessoa conhecida, aperta a mão e continua seguindo. Ela lembra de alguma coisa, olha para trás, cadê a pessoa? Segundos depois, não está mais ali. Zé Luiz que mencionou isso. Quem, Marco? Isso. Zé Luiz. Zé Luiz. Que aconteceu com ele. Esse agênero, ele tem um tempo, Só tá? a título de curiosidade. Ele não fica eternamente, ele tem um tempo. A capacidade de ele ficar, né, de ele fazer alguma coisa é minutos, é segundos. Né? Ele não fica durante o dia inteiro, uma hora inteira, uma semana inteira. Tá entendendo? Não é assim, não.
Só para apontar rapidinho. Nos Estados Unidos, na Casa Branca, existem agêneres. Ah, Jesus. É. Agora me embolou, Isso, deu nó aqui. Isso. Não só lá, tá? Não só lá. Vaticano também. O Luciano está muito bonzinho hoje. O Luciano está falando um pouquinho, porque senão vai enlouquecer a cabeça do povo. Não, é assim que é bom, porque aí aguça a gente a estudar, a pesquisar e a fuçar. Eu gosto assim. Perfeito. Raquel, mas olha só, gente, deixa eu falar rapidinho. Eunap, dá Fala licença. que a Raquel está na... Fala. A título de curiosidade, já que esse clone, esse agênero se materializa e tal, não tem espírito, né? Não. Preste atenção. Eu não entendi. Não e confunda. Ele vem fazer o quê? Por que ele vem? Minha filha, o que ele vem fazer? Qual o objetivo dele? O objetivo dele não é coisa boa, não é coisa boa, não. Não é coisa boa. Vai fazer o quê? Um agênero, por exemplo, o que é agênero? É um ser materializado. Será que nós aí que já passamos por uma experiência dessa? Não sei. Como é que eu vou saber? Alguém lembra? Como é que eu vou saber? Não tem como você saber disso. Tem sim. Isso. Como é que é, Maria Raquel? É importante saber se a gente já passou por isso. Se eu apertei a mão de alguém que eu não sei se era vivo, se era espírito, se era gênero, se era... Não fez nada, acabou-se. Apertei a mão, bom dia, até logo, e foi-se embora. Eu não olhei para trás, não vi desaparecer, acabou. Eu só quero saber se todo mundo vê ou só médium vidente. Não, o agênero todo mundo vê. Mas o agênero todo mundo vê, só que é diferente de uma... isso é muito interessante. Há uma diferença entre o agênero e a materialização, tá? A materialização, ela ocorre em situações específicas, tudo bem? O agênero, ele é uma materialização um pouco mais densa, né? Você consegue pegar, tocar, né? Sentir até um odor, né? É algo muito mais denso. E por ser muito mais denso, requer muito mais energia, muito mais concentração do espírito que faz aquilo ali, e precisa... Por isso que um tempo é muito breve, é muito rápido, tudo bem? E ele serve para quê? Imagine que você esteja, né, precisando assinar um acordo de paz nuclear entre duas grandes nações. Certo? Existe uma entidade maléfica, só para a gente pensar, né? Existe uma entidade maléfica que quer que isso não ocorra. Certo? Então, vamos supor lá que ocorre, né, que o Vladimir Putin, né, um agênero dele chega lá para o Trump, desse da vida, dá um tapa na cara dele, dá um tabef, vou falar alguma palavra que não serve muito bem, né? E aí o cara já não quer aquele acordo. Você está entendendo? Uma coisa simples. Então, é isso que ou então às vezes ele aparece para poder hipnotizar algumas pessoas, né? Hipnotizar algumas pessoas para poder fazer alguma coisa, enfim, não é geralmente, é isso que eu quero que você entenda. Há a possibilidade de acontecer isso, e como é que você vai saber disso? Como é que você vai se precaver disso? Usando bom senso, usando análise, né? Entendendo o que aquela pessoa fez, o que aquele cidadão está falando. Deixa eu organizar aqui na minha mente, usar para o caminho melhor. O que Jesus faria se escutasse isso, se visse isso? É orar e vigiar é constante. Em suma, nunca empreste um dinheiro a ninguém sem saber se ele é um agênero. Senão ele some, a grana também não volta nunca mais. Isso é interessante. E isso existe. E o clone, não, o clone ele permanece no mundo espiritual.
né? Ele não se transforma, ele não se materializa nessa nossa dimensão. Ele está lá guardado na dimensão espiritual, nas diversas vibrações que existem, né? Ele não vem e não se materializa nesta nossa dimensão. Os agêneres já eram conhecidos desde a Revista Espírita, lá por Kardec, em 1800 alguma coisa, né? Agora eu vou te dizer, hein? Que poder de se materializar. Eu digo mais, eu não digo nem poder, eu digo que é capacidade de magnética de concentração. É uma disciplina mental que nós não temos. Isso. Eu estou espantada, eu estou assim... A disciplina mental que essas entidades do mal, né, possuem, magnética, é milenar. Tudo bem? E eles são organizados. Eles são organizados. Eu não sei... Isso, Raquel. Pois é. Eu não sei onde é que eu li isso. Eu acho que é nesse capítulo aqui, no capítulo 21. Deixa eu ver aqui, que eu não vou ler todo, porque já são 5 horas. Mas tem aqui no capítulo 21 um negócio muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar. Que ele fala aqui que é uma região organizada igual um Estado, com suas organizações, com seus estados burocráticos. Então, os redutos do mal, né? Aqui, ó. Vocês estão conseguindo ler? Ó, política de ódio, com organização aqui, administrativa... Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Ó. Marte da Galileia, tá vendo? Ó, vou ler só o parágrafo. Olha só. Considerando-se a pergunta. Considerando-se a robustez do império de sombras e de desaires, não nos será fácil e prudentes, por enquanto, uma incursão ao seu reduto. Porque você vê no capítulo 21 que o Manuel Flamengo de Miranda pergunta se eles poderiam ir até o reduto das sombras para falar pessoalmente com esse judeu, né? Com esses asséculos do cristianismo. Então, o benfeitor espiritual fala, considerando-se a robustez do império das sombras, não nos será fácil e prudente, por enquanto, a incursão no seu reduto. Recordemo-nos de que, desde o fim do século XV, o sofrido amigo, que é esse rabino, né, transferindo a responsabilidade para o mártir, o sofrido amigo vem trabalhando com outros réprobos para desforrar-se daqueles que o magoaram, transferindo a responsabilidade para o mártir da Galileia. Aqui, ó. Trata-se, sem dúvida, de um verdadeiro Estado, com todos os mecanismos de sustentação da sua política de ódio, com a organização administrativa numa comunidade constituída por centenas de milhares de desditosos, alguns ali refugiados por vontade própria, outros arrebatados compulsoriamente, onde são submetidos a aflições inomináveis, qual ocorre nas culturas bárbaras, sob o comando de déspotas insensíveis. O que eu quero falar com isso, pessoal? Quero falar o seguinte, que as regiões umbralinas inferiores são extremamente organizadas. São extremamente organizadas. Possuem uma política própria, com modelo estabelecido. Isso, Raquel. Com laboratórios, com campos de extermínio, com campos de concentração, com pesquisa científica para tudo. São inteligentíssimos. Só tem a moral, né? Baixa. Tudo bem? E nós alimentamos essas energias continuamente, tudo bem? Nas nossas atividades cotidianas. Ele fala mais lá embaixo. Espera ainda, vamos ler. Eu já vou ler um pouco mais aqui. Ó. Eu vou ler só pontuar para a próxima sexta-feira, quem dá continuidade, vocês lembrarem. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui, ó. Aqui, ó. Olha só que coisa interessante, ó. Os nossos irmãos... Deixa eu fechar aqui você um pouquinho. Peraí.
os nossos irmãos irão recrudescer as agressões aos servidores do mestre, assim como contra a sociedade geral, pensando em alcançar as vitórias da insensatez e do horror, gerando distúrbios psíquicos e emocionais, estimulando as tendências inferiores das criaturas humanas, esperam as respostas em forma de desalinho moral sempre crescente, culminando na violência doméstica, urbana, nacional e mesmo internacional, por meio das guerras calamitosas em que se comprazem. Olvidam que o progresso é inevitável e que o mal tem efêmera duração. Efêmera duração, pessoal, para os milênios da existência, tudo bem? Tudo bem. Eu estou apontando isso porque, por exemplo, o mal já existe há quase 4, 5, 6, 7 mil anos. Tudo bem? Há 10, 15, 20 mil anos no planeta Terra. O que continua sendo efêmero diante da eternidade de bilhões de anos. É isso que eu quero pontuar. Tudo isso, bem? E mesmo no planeta de regeneração, mesmo evoluindo, o bem vai predominar? Vai, mas o mal ainda vai continuar existindo. Sim, isso mesmo. Então, dentro dessa realidade, nós alimentamos essa espiritualidade inferior nas nossas atividades cotidianas. Tudo bem? Quando a gente emite uma forma de pensamento de raiva, de mágoa, de angústia, de nervosismo, de negativismo, de aflição, de medo, nós estamos alimentando esses espíritos inferiores. Eles estão... Desculpe te interromper, ainda tem um plus nessa história. Muitas vezes são eles que nos induzem a despertarmos esses sentimentos. Também. Tudo Isso bem. mesmo. Eles nos induzem e nós nos alimentamos. Então, há um feedback, né? Um feedback. Uma retroalimentação. Retroalimentação. Por isso, do orar e vigiar é constante, porque toda vez que vier um pensamento assim, a gente dá um chega. A gente dá um chega no que a gente pode. Tudo bem? Por isso que a gente precisa organizar a nossa escala de valores, os nossos erros, e ir eliminando os mais fáceis. E os mais difíceis vamos não empurrando com a barriga, mas vamos analisar, vamos cuidar direitinho, vamos dar atenção, mas certamente não iremos eliminar da noite para o dia. Tudo bem? Então, uma vez que nós começarmos a fazer isso, quando essas energias magnéticas chegarem até nós, né, a gente começa a dar, opa, espera ainda, dá um tempinho, hoje não, pode vir amanhã. Amanhã você pode até me pegar, mas hoje não me pega porque eu já estou bem. Né? Aí, em vez de você... amanhã. Isso mesmo. Só amanhã. Isso mesmo. É por aí. Eu acho que o pensamento é esse, Fábio. Pega outro, pega. Eu acho que o pensamento é esse. Espera aí, um momentinho, pessoal. Eu acho que o pensamento é esse. Né? O que essas informações do mundo espiritual estão chegando para nós é justamente para nos alertar da complexidade que é o mundo espiritual. Né? Da complexidade. As coisas não são... É simples. Sim, é simples. Se nós nos amarmos um pouco mais, nos tolerarmos um pouco mais, vivenciarmos um pouco mais a obra do Cristo, se torna muito mais simples, mas, ao mesmo tempo, há uma complexidade estrutural, organizacional do mundo espiritual que vai muito além. E é isso que nós precisamos entender. E, novamente, eu pontuo. Né? Fechado, Sheila. Eu lembrei daquele livrinho Aconteceu na Casa Espírita, toda aquela organização para atacar a casa. Uhum. É uma coisa muito mais forte isso aí, então, né? Maior e mais forte. Se essa organização... Pessoal, se essa organização se dá para obsediar o indivíduo, e a gente observa isso nas mesas mediúnicas dos trabalhos de desobsessão,
Imagina a organização que pode haver para obsediar um país, uma nação, um continente, o globo terrestre. É uma complexidade muito grande. Agora, a diferença do modus operandi, né, dos espíritos nobres, dos espíritos inferiores, é justamente que os primeiros sabem, têm consciência da lei do progresso, têm consciência de que tudo é passageiro. E, ao mesmo tempo que eles têm consciência disso, eles sabem que há uma reciprocidade do mundo material com o mundo espiritual inferior. E que eles, né, os obreiros do bem, entendem que é responsabilidade do espírito, encarnado ou desencarnado, desenvolver as qualidades internas. Por isso que a gente, com mais 10 mil anos, 20 mil anos, 30 mil anos de espíritos inferiores na Terra magnetizando nós? Sim. Por quê? Porque é o tempo que estamos levando nós para desenvolver em nós o perdão, o amor, o autodescobrimento. Por isso que se fala que Jesus espera por nós, porque ele sabe disso, ele entende isso. E não é ele que vai tirar de nós nenhuma cruz. Não é ele que vai chegar para você, Nápio, a partir de hoje, você não vai poder retroalimentar, né, esses espíritos inferiores, e você vai agora para um planeta que está lá em Alcione. Não é ele que vai fazer isso comigo, ele é doido. Ele é velho, mas não é doido. Ele é velho, mas não é doido. Ele morreu na cruz para te salvar. Pois é. É só você dizer que acredita. Pois é. E então, mas o mais barato de tudo isso, então hoje nós estamos vivendo um mundo de transição planetária. Tudo bem? E significa o quê? Que esses espíritos inferiores vão embora e nós que vivemos alimentando ele, vamos ficar aqui no bem bom? Não. Nós que alimentamos ele, vai pegar o bonde com eles também. Vai, Luciano, fala. Só uma correção, se você me permite. Eles não vão lutar no presente, no futuro. Já está acontecendo. É assim. E não é da agora. É bom que a gente coloque isso, porque, por exemplo, Eliana, Sheila, Josi, talvez, Raquel, acredito que não, o Marco Cirano, com certeza, está na nossa linha de raciocínio. A gente sabe muito bem que esse processo, esse exílio da Terra, já está acontecendo há décadas. Só que está funilando a tal ponto, porque a gente está de tão modo atrasado na escala moral do nosso sistema solar, nós estamos meio que na lanterninha, moralmente falando, dos nossos planetas, e nós não temos mais tempo. E todos os espíritos falam isso, não temos mais tempo. Não podemos jogar para a próxima encarnação, não tem mais como fazermos isso. Ou é agora, ou é agora. A transformação tem que partir de uma proposta íntima, pessoal e transferível, já falamos isso algumas vezes aqui, um compromisso de nós para conosco mesmo, sobretudo em relação à própria consciência. Se a gente deixar para depois, a gente corre o sério risco de não voltar à nossa Terra, pelo menos em milhões de anos. Até porque Jesus já fala, nenhuma das ovelhas do meu Pai se perderá, ou seja, nenhum dos 30 bilhões de seres humanos que existem entre encarnados e desencarnados, ainda que hajam espíritos de outros orbes aqui, que fazem parte da mesma família espiritual terrena. Então, toda essa galera é o rebanho de Jesus. São os irmãos mais novos. Agora, aquele que se mantém recalcitrante no mal está chancelando o seu exílio, o seu êxodo para o planeta inferior, como era a Terra na época há 30, 40 mil anos atrás. Isso aí é ponto pacífico, já sabemos. Agora, aquele que se propõe com tantas dificuldades e com todas as dificuldades que existem, sobretudo nesse momento, onde nós estamos atravessando um momento crítico e histórico na raça humana, é a última oportunidade que nós estamos tendo de nos auto-reformularmos, de encararmos frente a frente a nossa imagem no espelho, estabelecendo um diálogo sincero e profundo, dizer, não, eu não quero mais que essa aresta que eu trago em mim, aresta mesmo, que me incomoda aos outros,
ela não pode mais ficar sem ser esmerilhada. Eu preciso trabalhar isso em mim. Por isso que você muito bem colocou, né? Jesus espera por cada um de nós. Então, todo esse movimento está acontecendo ultimamente para acelerar e impulsionar ainda mais o processo de renovação e avanço moral / espiritual de cada um de nós, encarnados e desencarnados também. Obrigado. Por aí. Bom, agora já são 5h10. Eu vou sair aqui e vou depois acessar o celular para a gente continuar conversando, tá bom? Dúvidas? Vamos conversando aí que eu chego já já. Como é que se diz? VaptVupt, né? Rapidinho. Tá bom. Obrigada. Sheila, Eliana, Josi, Sônia. Não, tô assim, tô pensando, né? A doutrina espírita, ela parecida com esse expõe, negócio do ela não agênere ainda. impõe, ela esclarece O clone, tudo bem, mas o agênere, gente, eu tô assim, estupidificada, como diz a minha mãe. Agora, veja bem, isso não acontece só para nós meros imortais, não, tá? Os meros imortais que somos nós, somos pessoas que são simplórios. Para eles não tem interesse em mexer com a gente. Eles só lidam com os grandes líderes, com as grandes potências. Com quem eles realmente podem mexer para que haja uma onda crescente daquilo, negativa, né? E que impeça o progresso da humanidade. E detalhe, esse exemplo que o Leonardo nos trouxe, do Putin, por exemplo, numa assinatura de acordo de paz com o Biden, né, ele está lá no paísinho dele, e o agente dele está nos Estados Unidos. Eles são capazes de manipular e fazem isso hipnoticamente quando não implantam chips na cabeça. Por exemplo, um exemplo até meio grotesco, tá? Mas vamos colocar dessa forma, para ficar mais fácil de entendimento. Eles podem induzir por pulso uma informação na mente do Putin, por exemplo, fazendo com que ele acreditasse que ele estivesse nos Estados Unidos. A coisa tão ficção científica, vamos colocar assim, que muitas pessoas não entendem. Mas o engendramento, a intelectualidade, como o Raquel colocou, a inteligência superlativa, que ao invés de ser usada para o bem e fazer impulsionar ainda mais a nossa evolução, eles usam pelo sentido contrário, para que haja ainda o atraso no progresso da humanidade. Não só o progresso material, mas, sobretudo, o progresso moral, porque quanto mais gente se perde nesses escaninhos da maldade que é implantada, mais eles arregimentam elementos para os seus exércitos. Agora, na contrapartida, não Deixa eu possuímos fazer uma jamais pergunta até esquecer... meio infantil. Nisso tudo aí que você está me falando, nessas informações todas, onde é que estão os nossos amigos benfeitores? Eu ia acabar de falar para você. Não consegue atuar? É óbvio que eles atuam. E é óbvio que nenhum de nós jamais estaria desamparado. Agora, quem se coloca... Veja bem, é como se você estivesse sintonizando uma rádio AM, uma rádio FM. O ouvinte é um só. Ele escolhe para qual direção ele vai sintonizar o seu dial. Como? Sentimento e pensamento. Essas são as duas chaves que fazem com que você direcione para a AM ou FM, para o mal ou para o bem. Jesus não interfere no nosso arbítrio. Os amigos espirituais não interferem no nosso arbítrio. A livre escolha é nossa. Se você quiser sintonizar AM, eles não vão interferir. Se você quiser sintonizar FM, eles não vão interferir. Eles podem te inspirar para o bem, jamais para o mal. Agora, o Renato colocou, nem Jesus pega na sua mão, nem na minha, nem de ninguém aqui, e vai dizer, não, meu filho, toma aquele caminho. Não, porque senão a gente não daria o valor necessário ao nosso aprendizado. O aprendizado é na zona de conflito, é no esmerilhar das arestas. Principalmente agora, nesse momento que nós estamos atravessando. Porque até então, É isso que eu estou pensando tudo era também. muito difícil, né? Nós vivemos um período de provas e expiações. Só que aquele momento muito difícil que demandou séculos foi um estágio para que nós estamos agora consolidando o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, entendeu? Porque nós somos atávicos. Os ecos, eu sempre falo isso aqui, os ecos do seu passado, Sheila, reverberam em você, Sheila, de hoje. Você não sabe quem você foi no passado.
O que você fez de bom, o que você não fez de bom, não nos interessa. Só cabe a você perceber através das suas escolhas, isso é todos nós, tá? E das suas atitudes. Quando você toma uma atitude, eu estou generalizando, é de uma maneira equivocada, você cheira no passado, o Josi, Raquel, Eliana, Marco, Sônia, eu, que ainda está presente no presente. Então, a importância que o Espiritismo sempre reforça, ressalta, da reforma íntima, do autoconhecimento, da evangelização, da leitura e estudo de obras edificantes, transformam esses ecos, porque a causa que está no passado deixa repercutir no presente. E só conseguimos diluir essas reverberações quando nós adentramos intencionalmente e voluntariamente dentro de um caminho, de uma seara pautada pelo Cristo. Séria, séria. Não é Jesus Cristo da seara. É Jesus, aquele Jesus lá de trás, das cavernas, dos antigos cristãos, que nós aprendemos a conhecer hoje, através do Espiritismo. É um processo complexo? Fácil? Nunca ninguém falou que seria. Mas, em compensação, a recompensa, vamos colocar como compensação divina para esse esforço que nós estamos demandando hoje, lutando contra, psicologicamente, emocionalmente até, com alguns disparates políticos que estão ocasionando, inclusive, até situações, nem cabe aqui colocar, porque nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Então, são duas questões distintas. É o nosso comprometimento com o nosso passado, nós estamos tentando redimir agora, e essa aceleração de tudo que está acontecendo para que nós sejamos impulsionados. Mas é para o bem. É para o bem maior. Lu, deixa eu fazer uma pequena divagaçãozinha aqui. Claro. Sobre essas questões. Veja bem, o planeta se encontra na rota, né, curso, digamos assim, final de curso para regeneração. Né? Estamos chegando no pico já da regeneração. O que acontece com o nosso planeta regenerado? O padrão vibracional lá é mais alto. Só vai ficar lá quem conseguir chegar naquele padrão. Nós estamos aqui ainda numa gangorrinha. Né? O padrão desejado para a regeneração está aqui em cima, o padrão da Terra atual está aqui embaixo, e nós estamos ali, ó. Vai lá em cima, desce, vai lá em cima, desce, vai lá em cima, desce. Por que a gente tem que fazer a reforma íntima? Para poder chegar ao nosso padrão lá em cima. E por que acontece tudo o que acontece? Por que é permitido que esses irmãos venham e causem tanto problema, tanto desconforto para a gente, irritação e essas coisas todas, né? Justamente para que a gente treine a melhorar o nosso padrão. Se Jesus pegar e falar, como o Leonardo falou assim, não, eu vou te levar lá para Alcione e acabou, qual é a graça? Eu não aprendi nada, eu não levei o meu padrão, não melhorei meu padrão. E para melhorar o meu padrão, eu tenho que treinar essa minha concentração em estar sempre no padrão alto. E isso só vai acontecer quando as coisas negativas acontecerem e eu não me portar como me porto hoje em dia, me irritando, quebrando coisa, discutindo. Quando eu encarar a coisa negativa, como o Chico, por exemplo, encarava, tudo bem, acontece, é da vida, vamos orar. Quando eu mudo a minha maneira de agir, o meu padrão sobe. E a hora que eu conseguir manter o meu padrão lá em cima, ou seja, que eu ficar a maior parte do tempo, porque, como o Lu já explicou isso várias vezes, o padrão é a média, onde a gente se mantém a maior parte do tempo. De vez em quando a gente dá uma flutuada, sobe mais um pouco, através de uma oração, de vez em quando a gente dá uma entristecida, a gente cai um pouquinho. O problema é que a gente está caindo mais do que está levantando. Então, o nosso padrão fica embaixo. Quando a gente começa a levantar mais do que cair, o padrão sobe. Então, quando o meu padrão subir, eu vou estar pronto para a regeneração. Por isso, tem todas essas dificuldades que a gente tem aqui agora, ocorrendo agora, porque é o final do treinamento. É a hora de dizer o seguinte, aquele curso de sobrevivência na selva, que é no final onde te largam na selva sozinho, de calção,
e com uma faquinha, ó, se vira. Aí você tem que se proteger das feras, arranjar comida, se defender do frio, se vira. Você vai passar aí, ó, 2 semanas lá. Daqui a pouco vem uma turma de resgate para te pegar. Mas eles estão lá te vigiando. Se você for sucumbir, eles vão lá e te pegam. Mas, ó, esse aí não tem condição de ganhar o título de formatura, não. Ele vai para outra escola. Agora, no final das 2 semanas, o cara saiu de lá da selva inteiro. Tá bom, esse aí ganha promoção e vai para cima. É mais ou menos isso. Marcos, ainda tem uma coisa interessante na tua fala. Porque, veja bem, os amigos espirituais, todos eles, até que não são amigos nossos, vamos colocar assim, mas são simpatizantes, porque nos sentem e sabem que nós estamos com o firme propósito de nos melhorarmos, apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo hoje em dia, a quantidade de espíritos que estão vibrando mesmo para o nosso sucesso é imensurável. É o contraponto que você perguntou ainda há pouco. O homem ocidental tem um hábito, vamos dizer, o defeito de só focar o que é negativo. Nós ocidentais temos essa característica cultural. Nós temos que aprender a ter confiança, Lu. Perfeito. Aquela história do índio do momento espírita, só para terminar aqui rapidinho. A história do índio é o seguinte: a tribo, o índio, para se tornar homem, ele tinha que passar uma noite sozinho na selva, num lugar perigoso. Então, a coisa é, o pai leva o índio para lá e bota ele lá sentado numa pedra, num lugar perigosíssimo, e olhos vendados, e ele tem que passar a noite ali. Não pode se mexer. Quando acorda de manhã, quando chega amanhã que o sol clareia, ele sente a claridade do sol, ele tira a venda. Quando ele tira a venda, ele vê que o pai dele está sentado do lado dele o tempo todo, tomando conta, para não deixar nenhuma fera pegar ele. Mas ele teve que ter essa confiança. Se ele não tivesse essa confiança, ele não ganhava título de guerreiro, ele não passava para ser um dos homens da tribo, ia continuar a ser tratado como criança. É a nossa condição. A gente está passando pela aprovação, mas eles estão nos olhando, a gente tem que ter essa confiança. Não acontece nada, está lá a palavra de Jesus, não acontece nada, um fio de cabelo que cai, uma folha que caia, que Deus não saiba. Então, a gente confia no Pai e vai em frente. Está fazendo a coisa certa, meu filho? Tem certeza que está fazendo a coisa certa? Então faz, porque Jesus está no olhando. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, mas você vai estar sempre sendo bem cuidado, bem amparado. Não tem essa de que Jesus abandonou, Deus me abandonou. Não abandona, não. Nunca. Acho que agora acabei. Desculpa, falei demais. A gente é que se afasta, né? Exatamente. Ele não nos abandona, a gente é que se afasta dele. Por um ou outro motivo, a gente é que se afasta. Aqui é o microfone fechado. Aqui é o microfone fechado. Beleza. Eu estou falando que a responsabilidade é nossa. O crescimento é nosso. A educação espiritual não vem por imposição. Nosso anjo de guarda não fica nem parecido com a mãe da gente, né? Menino, já te falei isso, mas você não está fazendo. Não, ele intui, a gente não ouve. E tem benfeitores, André Luiz traz muito isso, que é muito difícil você reajustar quem não deseja ser reajustado. Então, os benfeitores, eles intuem, protegem, amparam, mas o trabalho é nosso. Sheila, você só para... A Eliana já sabe disso, provavelmente. Se nós tivermos como referência, né, aquele espírito que foi o melhor de todos os homens que já pisou na Terra até hoje, nunca houve nenhum igual a ele, antes nem depois, que nos trouxe um exemplo magistral de humildade, simplicidade, de empatia, de respeito, de amor pelo próximo. E ele, eu sempre falo isso aqui, passou por todas as nossas vicissitudes. Ele um dia foi mineral, um dia foi vegetal, um dia foi animal, um dia foi hominal em outro planeta. Então, ele foi eleito pelo próprio Criador para ser o nosso governador. E um dia você, Sheila, Eliana, Raquel, Marcos, Sônia, quem está aqui no grupo, será Cristo em algum planeta. Então, se nós tivermos essa visão mais abrangente, se nós expandirmos o nosso gradiente de alcance, de compreensão, né, nós vamos entender o quanto nós somos pequenos
mas, ao mesmo tempo, como nós somos grandes, que nós somos um projeto divino para que, no futuro, nós venhamos a ser governador de algum planeta, daqui a milhões de anos à frente. Nós estamos atrasados? Provavelmente sim, por escolhas equivocadas nossas no passado. Mas hoje nós estamos comprometidos com a nossa consciência de avançarmos um pouco mais, esquecemos o nosso passado, proporcionando o bem ao próximo e a si próprio, já é uma chancela. Para que no futuro a gente volte para a Terra, nem todos que estão aqui hoje voltarão, não só encarnados como também desencarnados, haja visto que o êxodo já está acontecendo, perdão, minimamente uns 30 anos, intensificando agora, porque o Marcos muito bem colocou, a Raquel também coloca, nós estamos transicionando para um planeta de regeneração. O mal ainda vai existir, mas não o mal como nós conhecemos hoje. O mal que nós conhecemos hoje pela mídia, mas o mal que nós não sabemos, que é muito mais sério que o NAP colocou, esse não estará mais na Terra definitivamente, porque o padrão vibratório da Terra, como está sendo alterado, sutilizado, é incompatível com o padrão vibratório desses seres que ainda existem aqui. Como se fosse uma inflamação no organismo. Então, o próprio corpo ele expulsa o corpo estranho. Por analogia, a Terra hoje está atravessando o mesmo processo. A Terra está expulsando, por determinação divina, aqueles seres que se comprometeram em vir para cá e evoluírem e proporcionarem o progresso, mas simplesmente negligenciaram o estudo de hoje. O estudo de hoje, capítulo 20, de transição planetária. Não é? Lutam contra o Cristo. Tem alguns que nem o Cristo conhecem. Então é isso, eu falei demais também. É com vocês. Não falou, não. Não falou, não. Eu gosto muito das suas colocações, do Seleno também, Raquel. E quem pergunta quer saber. Não, com certeza. E o espiritismo Renato sabe que eu pergunto muito e às vezes assim, me desculpem se é uma pergunta um tanto ou básica ou elementar, enfim, mas eu tive alguns problemas e acabei estacionando nos estudos, né? E agora eu estou retomando. Então, por isso do meu espanto em algumas coisas. Você entrou no estágio meio avançado, né? Você não pegou o módulo básico nem intermediário, você pegou o módulo avançado. Não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo, né, Luciano? Não dá, tem que pegar eu que me vire para alcançar Exato. vocês. Não, mas você pode contar com os amigos espirituais, com certeza, e com os amigos do grupo. E outra coisa, por mais simplório que você possa achar que a sua pergunta seja, não é, porque nos estimula, e você pode estar certa de uma coisa, entre tantas outras que a gente coloca aqui, todo mundo tem extrema boa vontade de querer orientar. Sim, eu percebo, Todo claro. mundo tem. Tanto que eu indiquei o grupo para minha prima, porque eu falei assim, a gente tem eco, a gente é ouvido, a gente é esclarecido, mais de uma colocação é feita de uma forma diferente, é muito bom. Sim, muito obrigada. Não, imagina. Agradeço muito a vocês. Nada, a gratidão pela paciência, né? Porque às vezes vocês já estão cansados de saber, mas assim, entra uma pessoa... A prima não está no meu nível, não. A prima está bem. Então não vai ter tanto problema. Legal. Mas é porque realmente parei. Eu parei de estudar, parei de ler, parei. Mas tanto olha que só, eu tenho transição planetária e nunca é ainda não li. tarde de você resgatar aquele ponto que você parou. Até porque a vida é contínua, né? O fluxo, o André Luiz já fala isso, né? Sabemos. Então, se você tem a vontade de querer continuar, ninguém vai te pedir. Pode ser que haja um contratempos dos amiguinhos espirituais que não são muito evoluídos, que acontece com todos nós, de tentar impedir o nosso progresso. Não é, Eliana? A gente dá o primeiro passo, empurra a gente para trás, para nos forçar a dar 2 passos para trás. Mas aí vem a nossa fé, a nossa resignação, a nossa vontade, que tem que ser robusta, de dar 2 passos adiante. A gente consegue. Bom, é só para fechar a minha fala, o Espiritismo esclarece, não impõe, ele expõe. E o Espiritismo é a doutrina da alegria, como nos ensina Joana. Não é, Leonardo? Chegou o nosso amigo aí para fechar o estudo. É contigo. Chegou? Chegou. Cadê ele? Vocês podem achar até um pouco estranho o que eu vou falar agora,
Mas isso é uma realidade. Congelou? Dos espíritas, não? Leonap, deu uma congelada. Achava... Leonap, congelou. Pode repetir de novo, por favor? Tá. Melhorou agora? Sim. Opa. Então, pois bem, quando o Cristo veio à Terra, há 2000 anos, segundo a Luz, segundo outros livros espíritas, acreditava-se, né, que as coisas poderiam, as transformações humanas poderiam ser mais rápidas, mais céleres. E aí, em pleno 1000 anos praticamente, 600, 800 anos depois da vinda do Cristo, né, começa-se o poder temporal e político, religioso, né, se juntam-se e atrasa bastante o desenvolvimento da humanidade, né? Emmanuel fala muito bem disso no livro Emmanuel, e A Caminho da Luz também fala muito bem sobre isso. Enfim, por isso que eu não gosto, eu sou muito chato, Nápio, eu sou muito chato em estipular datas, em estipular períodos, né? A transição planetária é um fato? É um fato. Quando ela vai acabar? Não sei. Pode ser daqui a 50 anos, a 30 anos, daqui a 200 anos, 300 anos. Não sei. Não faço a mínima ideia. Eu, Nápio, prefiro pensar assim. Por quê? Porque os espíritos superiores respeitam a nossa capacidade de escolha, a nossa liberdade de escolha. Não há transformações abruptas. O processo não é uma revolução. O processo é uma evolução. Infelizmente, é assim. Da mesma forma que nós atrasamos a humanidade durante 1000 anos com os dogmas religiosos, podemos também atrasar a transição planetária 1000, 1500, 2000 anos. Infelizmente, essa é a realidade. Quem vai dar o toque de transformação somos nós, espíritos encarnados. Então, a gente precisa... Eu, Nápio, todas as vezes que me dão a palavra para falar, eu jogo essa possibilidade e guardo essa informação. Porque quem trouxe isso foi Emmanuel, da Caminho da Luz. Nós éramos para estar a quilômetros de distância da evolução, né? E continuamos aqui. E continuamos aqui porque teimamos em deixar para depois uma transformação que inicia-se em nós. Eu não posso esperar espírito de luz reencarnar na Terra para poder fazer ela evoluir. Quem tem que fazer a evolução somos nós. Mania de querer que o outro faça um trabalho que é nosso. O trabalho é nosso. Quem tem que cuidar da Terra somos nós. Quem tem que respeitar o outro somos nós. Quem tem que entender sobre as transformações somos nós. Não é o outro. Não é Emmanuel que vai reencarnar. Emmanuel pode estar reencarnado, dizem que está, não sei se está, também não quero saber se está, se não está, mas vamos supor que ele esteja reencarnado aí. Ele não vai mudar o panorama do país da noite para o dia. Porque não é função dele fazer isso. É função nossa. Somos nós que somos espíritos imperfeitos que precisamos lapidar o nosso diamante no cadinho do nosso lar, no nosso trabalho, dos nossos processos religiosos. Somos nós mesmos. Não é o outro. Então, é por isso que eu gosto muito de jogar, né, essa
essa coisa, porque o que eu vejo de espírita aí no mundo, né? No bate-papo, nas discussões, no bafafá, dizendo, já começou a transição planetária, então eu estou muito bem, vou ficar no bonde. Não vai. Ela pode ter começado, mas sabe lá Deus quando acaba. Porque nada é imposto, como o próprio Luciano falou. Muito bem lembrado. Nada é imposto. A esclarecimento é nosso. Nós é que precisamos nos esclarecer. Nós é que precisamos nos amar um pouco mais. E aí sim a Terra muda. Aí sim os espíritos inferiores umbralinos que continuarão lá sem querer fazer a sua transformação interior, nós não mais os alimentaremos. Aí sim eles sim serão expulsos. Porque nós não iremos alimentar ele. Não é o anjo Gabriel que vai vir lá sabe lá Deus de ontem, com a espada tirar todo mundo e a gente vai cuidar com nossos erros, não. Nós é que temos que dar o nosso passo inicial de mudança. Não esperar para o outro fazer um trabalho que cabe justamente a nós. Nós, espíritos encarnados e os desencarnados também. Porque, novamente, é o salvadorismo, né? É o salvadorismo. Não, o outro vai vir, vai salvar todo mundo e eu vou continuar belo e bonito, feliz. Estou me abanando aqui com o meu leque. Mas não. A transformação, transição planetária é nossa inicialmente. Tudo está vindo para sacudir as nossas convicções, tirar a gente do marasmo, tirar a gente da omissão, tirar a gente da inércia. Eunápio, poxa, está tendo a pandemia, eu podia estar estudando para salvar o mundo. Não, não precisa estudar para salvar o mundo, não. Só o fato de você não vibrar no desespero, não vibrar no medo, na angústia, você já está sendo alvo da possível transformação que a pandemia veio para fazer. Em você. Eunápio. E atentar a isto é interessante. Ficar atento a essas entrelinhas. Enfim. Obrigado por todos, pela paciência. Obrigado pelo bate-papo. Né? Quem irá fazer a prece final, por gentileza? Eu gostaria de contribuir com essa fala que você terminou de concluir agora, com uma música. Você permite? Você vai cantar, Luciano? Seria tão bom. Só Caminho da Luz. Seguindo em direção à luz é comigo mesmo, né? Mas é uma música que nos convida a olharmos para dentro de nós mesmos e despertarmos aquilo que é herança divina em cada um de nós. Nosso Cristo interior. Nosso Cristo interno. E esse Cristo, sem proselitismo, sem discurso político, nada disso. Eu estou falando o que eu estou sentindo, eu acho que vai estar fluindo e vai contemplar cada um de nós aqui, inclusive aqueles que vierem assistir ao vídeo, não importa. Mesmo que o vídeo sofra reivindicação de direitos autorais, eu coloco o link lá. Mas eu gostaria que a gente assim, fechasse um pouquinho os nossos olhos, não precisa nem olhar para a tela, não. Basta só ouvir essa canção. Só um minutinho. E dá uma pane aqui. Só um instantinho. Eu acho que eu errei. Pronto, vamos tentar de novo. Se der certo, deu. Se não der, paciência. Mas vamos lá. Não vai dar certo, não. Não sei por que não está dando certo. Espera mais 30 segundinhos aqui, por favor. Sem pressa, Luciano. Pode tentar aí, à vontade. Eu vou tentar a última vez aqui. O player está aberto no teu computador? Tá, não sei. Agora vai. Pronto. Valeu, Marco. Brilhai a vossa luz, vós
amai com toda força. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tomai a vossa cruz, sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Brilhai a vossa luz, vós sois deuses, amai com toda força, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Tomai a vossa cruz, sedes, pois, perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Tudo quanto eu faço, vós podeis fazer, e se quiserdes, muito mais, muito mais, muito mais. Só depende de nós. Bom, então vamos aproveitar este momento onde nós somos tocados por esta canção que reproduz uma das falas de nosso mestre e vamos senti-lo dentro de nós, sentir essa luz pulsante que insiste em brilhar e nós, ainda dentro das nossas pequenezes, insistimos em ofuscar. E assim, Jesus, mais uma vez, se conosco neste fim de tarde, nós vos agradecemos profundamente por estar neste momento, nos inspirando, nos amparando, nos curando, nos conduzindo através da vossa luminosa presença, dulcificando os nossos seres, iluminando os nossos pensamentos, trazendo paz àqueles que têm boa vontade sobre a terra. E assim, Jesus, mais uma vez, nós vos agradecemos e pedimos permissão para encerrarmos o estudo dessa tarde. Que assim seja. Graças a Deus.